Será que esse pode ser o momento de você colocar em prática o seu plano B? Eu sei que com essa quarentena está sendo difícil, todo mundo em casa, ansioso, com várias angústias, mas também tem muita gente que está se planejando e pensando até em colocar em prática algum tipo de plano B. Então alguns amigos meus mesmo entram em contato comigo pelo meu Instagram, ou então mandam um e-mail, ou alguns alunos também que começam a pensar, em outras oportunidades que podem fazer dentro de casa, já que muita gente não está trabalhando assim em tempo integral. E aí eu peguei esse compilado, todas essas perguntas que me fizeram, e eu decidi gravar esse vídeo, mais num formato de perguntas e respostas. Então as perguntas que eles me fizeram, eu elaborei pelo menos em uma ordem um pouco sequencial, e eu vou responder cada uma dessas dúvidas para tirar essa dúvida, seja sua ou seja de alguém que você conhece. Ou então até mesmo para você, de repente você nunca pensou em gravar algum curso online, mas de repente tem alguma ideia e pode colocar em prática nesse momento, legal? Então vamos lá, começando pela primeira dúvida que as pessoas me perguntam é a seguinte: Kleber, preciso ser especialista num assunto? Quanto que eu preciso dominar? Isso é super comum, né? Eu quando comecei, eu também tinha esse receio, porque ou você domina muito o assunto, né? E aí você acaba sendo muito expert no assunto, ou então você ainda tem dúvida se aquele conhecimento ele é suficiente para você, por exemplo, gravar um curso online. Agora, o que eu falo é, você não necessariamente precisa ser um especialista, um expert. Não estou dizendo que você vai gravar algo que você não domine, né? Que você não tenha condições de explicar aquilo. O que eu estou dizendo é, muitas vezes você não é um full expert naquele assunto, né? Não sabe todos os detalhes daquele assunto, mas você consegue gravar mediante há um alinhamento de expectativas. O que é esse alinhamento de expectativas? Nada mais é do que você deixar claro no seu curso online que aquele curso online, por exemplo, é um nível básico ou é um nível intermediário, que você não vai se aprofundar naqueles conhecimentos que você não tem. E outra coisa que você tem que levar em consideração é, mesmo que você não seja um alto expert naquele assunto, sempre vão ter pessoas que sabem um pouco menos que você. E elas vão preferir talvez estudar com você do que com uma pessoa que é altamente expert. Por exemplo, eu quero aprender, sei lá, culinária, mas eu não sei absolutamente nada. Se de repente eu comprar um curso online de um chefe que é ultra especialista, pode ser que os termos que ele use durante o curso online eu não consigo acompanhar. Então eu prefiro comprar um curso de alguma pessoa que não é tão expert naquela área, mas que vai falar uma linguagem mais próxima da minha e que eu vou conseguir fazer entender melhor aquele assunto, tá? Então, se você não é um expert, ultra expert no assunto, não tem problema, pega aquela sua especialidade, e aí é até bom, porque quando você começa a montar o curso, você também aproveita para aprender, né? Porque existe uma pirâmide que mostra que quanto mais você ensina, mais você aprende, porque você começa a fazer novas descobertas, você começa a pesquisar e ir atrás de mais assuntos, legal? Então não necessariamente você precisa ser um auto especialista naquele assunto. Você pode gravar o seu curso online de uma maneira mais básica, né? Começando ali do princípio do que você conhece. Aí a segunda dúvida é qual nicho entrar? Tem muita gente que também pergunta isso. Tem alguns nichos que são mais lucrativos que os outros, tem algum que eu vou conseguir ganhar mais dinheiro ou menos dinheiro. Isso é uma coisa que eu gosto sempre de deixar claro, que é o seguinte: mercado existe para todo mundo. Se você começa a pesquisar, pode ser a coisa mais absurda da sua vida, sempre vai ter pessoas interessadas naquele assunto. Então, nesse primeiro momento que você está começando, não se preocupa em entrar num nicho que seja altamente lucrativo. É mais fácil você falar de algo que você domina, em um mercado que você tem a capacidade daquilo, do que você querer se aventurar em outro mercado, né? Por exemplo, você está vendo que agora a onda é ser falar de finanças pessoais. Se você não domina esse assunto, se você tem pouco conhecimento, de repente é melhor você ir para um outro lado onde você domine mais, né? Vai para um outro nicho que você domine mais. E uma outra coisa também, dentro de um nicho, você pode descobrir micronichos, tá? Mesmo que seja um mercado altamente competitivo, que você tenha vários concorrentes, você pode se diferenciar do concorrente de repente entrando no micronicho.
Por exemplo, eu falei de culinária. Aliás, a quarentena o que a gente mais faz é comer. Tudo bem, vamos engordar, depois a gente corre atrás do prejuízo. Mas vamos lá. Uma coisa você pode pegar micronichos. A culinária, você não é um expert nesse assunto, mas você pode, de repente, fazer algo mais focado, né? Por exemplo, culinárias para pessoas solteiras ou culinária 20 minutos, só com pratos que as pessoas vão conseguir fazer em 20 minutos. Cada vez mais as pessoas eu tenho visto muito isso, as pessoas estão indo procurar mais coisas específicas. Como que eu faço para cortar uma carne? Como que eu faço para fazer um prato X? Como que eu faço para seguir, sei lá, uma dieta Y? Isso você pode fazer o seu curso mais direcionado. Assim, quando você for criar as suas campanhas, depois colocar para vender, você consegue ir para um público mais direcionado, tá? Depois, uma outra dica que eu dou é sempre pensar no seu produto, sempre como que ele vai resolver um problema. Então, ligado, né, às duas questões anteriores, onde eu falei de nicho, onde eu falei de achar o seu público, deixar claramente, né, a sua expectativa alinhada com o seu público, é definir qual o problema que você vai resolver. Se você conseguir com o seu curso detectar um problema da sua audiência, como eu falei, né? Por exemplo, a pessoa ela tem dificuldade em saber cortar determinada coisa, fazer determinado produto, enfim, se você conseguir resolver um problema, você vai conseguir formatar o seu curso de uma melhor maneira, tá? Muita gente que começa, eu inclusive comecei dessa maneira, tinha o assunto na minha mente e aí colocava todo o assunto, acabava saindo muito mais teórico. Mas você tem que fazer essa outra visão. Como que eu resolvo o problema do meu cliente? Qual que é o problema do meu cliente? E aí sim, formatar o seu curso de modo que o seu cliente, analisando, fazendo aquele curso, ele vai conseguir resolver o problema dele, para não ser extremamente teórico e não colocar em prática. Isso é uma coisa que é fundamental, né? O adulto ele precisa saber como que ele coloca aquele conhecimento em prática, assim vai ter mais relevância para ele. Eu vejo uma série de conteúdos aí extremamente teóricos, aliás até alguns cursos meus que são mais teóricos eu vejo que não tem tanto engajamento quanto alguns conteúdos que são mais práticos. Se a pessoa consegue colocar na prática aquilo que você está explicando, vai ser muito melhor aproveitado. Depois uma outra pergunta que me fizeram: Kleber, quanto tempo o curso online precisa ter? Bom, não existe uma regra, depende muito, como eu já falei, do assunto que você vai ensinar. Qual que vai ser o seu nicho, micronicho, se você vai ter, se o seu assunto é muito extenso ou pouco extenso. Eu já falei, as pessoas cada vez mais estão indo procurar coisas mais específicas. Então não necessariamente seu curso precisa ter 10 horas. De novo, é pensar como que você resolve o problema do seu cliente e como que ele coloca em prática aquilo que você está ensinando. Se você consegue passar o seu conhecimento, eu mesmo já comprei curso de 1 hora que foi extremamente valioso para mim. E já comprei curso com 20, 30 horas que até hoje eu parei na segunda aula, porque eu não vi ainda como colocar aquilo em prática. Ou então eu quero algo tão direcionado que quando eu vejo o assunto tão amplo, eu não me interesso por fazê-lo. Então vai mais direcionado naquele assunto que você pretende ensinar. E aí se o seu curso ficar com 1 hora, 1h30, 2 horas, enfim, não tem problema, desde que ele seja aplicável para o seu aluno. E aí uma outra pergunta que já me fizeram, que na verdade não é nenhuma pergunta, né? É como que vence a timidez para conseguir gravar aulas online? Como é que vence a timidez de falar de frente para uma câmera ou então de aparecer? Isso é uma coisa que vai com o tempo, vai da prática. Você precisa começar a dar os primeiros passos para conseguir fazer com que a coisa de gravar em frente às câmeras saia de forma mais natural. Quando eu comecei lá atrás, há 5 anos atrás, eu peguei um curso inteiro e simplesmente joguei no lixo, porque eu percebia que minha fala não estava ok, minhas atitudes na frente da câmera não estavam ok, não estava saindo natural. Isso você vai adquirindo conforme a prática. Talvez daqui 10 anos eu vejo os vídeos que eu estou fazendo hoje, eu falo, poxa, eu poderia ter feito de uma forma diferente. Então isso vai muito com a prática. Agora, se você quer começar a colocar já a mão na massa para gravar o seu curso, não necessariamente você precisa aparecer, não necessariamente você precisa se gravar por inteiro. Existem programas, alguns programas, aliás, eu deixei um vídeo gravado no YouTube já, com algumas dicas de equipamentos, o que você precisa para começar a gravar.
tem alguns programas que você grava a tela do seu computador. Então você pode fazer uma breve introdução no seu curso, mostrando quem você é, uma foto, enfim, ou até você aparece por ali 30 segundos e depois você pode gravar a tela do seu computador, monta os slides, monta o programa do seu curso e você pode ir fazendo a narração. Já vi vários cursos de programação e até de outros assuntos onde a pessoa, o instrutor, eu nem sabia qual que era a cara dele, né? Eu via pela foto que tinha no início do curso que ele mostrava, de repente, o currículo. Mas ao longo do conteúdo, de novo, aquilo tem que ser relevante para o seu aluno. Você está resolvendo o problema dele? Ele vai conseguir colocar na prática? Se ele está resolvendo o problema dele, se ele vai conseguir colocar na prática, não se preocupa se você está aparecendo ou não. Isso ele não vai ver diferente. E aí, para encerrar, como que você faz para montar o seu curso? Pense de uma maneira lógica. Tudo que você vai ensinar, tudo que a pessoa quer aprender, ela tem um início, um meio e um fim. Então pense o seu conteúdo de uma maneira lógica. Olha, quem vai começar a aprender sobre isso? Quais são os primeiros passos? E aí você consegue estruturar o seu conteúdo de acordo com a evolução. Se você já souber muito do assunto, talvez fique um pouco mais difícil, mas aí você pode conversar com algumas pessoas que não entendem daquele assunto e que de repente queiram aprender e falar quais são as suas dúvidas iniciais. Aí sim você consegue estabelecer um passo a passo e isso vai te nortear para você conseguir gravar as suas aulas online. Legal? Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se ficou alguma dúvida, se você quer mais dicas de como gravar, o que fazer nesse momento, escreva aí nos comentários. Eu terei o maior prazer de responder todas essas dúvidas e eu posso gravar novos vídeos para você. Legal? Te vejo no próximo vídeo então. Até lá!